Sintam-se cumprimentados, caros telespectadores. Estamos a iniciar com mais um programa semanal desportivo aqui na AINS TV. Hoje temos como tema o historial das seleções da CIMO e suas conquistas. E temos como nosso convidado, nada mais nada menos, que vai falar acerca dessas seleções, o Mr. Fernando Fernandes, mais conhecido como Coach Nando. Mister, sinta-se cumprimentado para este debate interessante. Mister, vamos falar das seleções da CIMO, das seleções que a CIMO criou durante esse percurso, suas conquistas, e ninguém melhor que o Mister para falar desse percurso. Mister, sabemos que a CIMO está desde 2005 a 2006 com essas iniciativas de campeonatos recreativos de camadas de formação e até hoje tem vindo a praticar estas atividades. Mister, pode nos explicar como é que surge essa iniciativa de criar as seleções da CIMO? Ou a CIMO, como é que cria essas seleções? Antes de mais, quero endereçar os meus cumprimentos a todos os irmãos muçulmanos. Estão de parabéns a todos que, com fé e com muito sacrifício, conseguiram trilhar esses dias todos, né, e cumprir o jejum e cumprir as orações e a sua atenção, né, na parte religiosa. Falando da CIMO, falando do núcleo desportivo da CIMO e daquilo que é o desporto, não é? Dizer que o núcleo desportivo da CIMO foi criado em 2006 e nós tivemos lá inserido dois escalões, que é o escalão de juvenis e o escalão de júniores, e criamos um campeonato recreativo em ambos os escalões. Como primeiro ano, nós tivemos uma média de 100 e tal atletas, uma média de 150 atletas estavam inseridos neste campeonato. Eram equipas oriundas das zonas do Gotos, Pangara, Nhamudima e algumas aqui da Baixa da cidade. Portanto, já no meio do percurso do campeonato, aparece-nos a TDM com a proposta de fazer ela tem a intenção de fazer um campeonato alusivo aos seus 25 anos. De existência, nesse caso, da Telecomunicações de Moçambique. Telecomunicações de Moçambique. Então, eles precisavam do espaço, do campo. Eles queriam realizar os jogos no domingo e, por coincidência, o núcleo de esportes acima ocupava esse espaço. E qual era o espaço desse campo? O campo, Mister? O campo do pavilhão de esportes. Pavilhão de esportes, na altura em que estava em condições, antes de chegar. Estava em condições, sim. Então, eles, de uma forma amigável, eles chegaram, viram, nas primeiras semanas antes da data que tinham a intenção de iniciar, tiveram conhecimento que havia uma entidade que ocupava aquele espaço, vieram ter conosco e eles propuseram, olha, nós precisamos do vosso espaço, mas vocês não vão ficar parados, em benefício vocês metem uma equipa vossa ao participar. Sabemos que vocês têm miúdos que estão a recriar, arranjam miúdos um pouco crescidinhos, fazem uma equipa e entram também no campeonato da Telecomunicações de Moçambique. E nós temos aqui o programa, entregaram-nos o papel, né, o comunicado com a carta a convidar-nos. Quando vimos, encontramos lá que tinham muitas equipas, né, os veteranos, e nós sentamos, eu fui ter com o Maulana Rashid, presidente, falei com ele e propus que nós podemos entrar para recriar as crianças, como uma nova experiência. O Maulana Rashid está bom, você é o treinador, faça a equipa e vamos entrar no campeonato, vamos comprar equipa. Vamos competir. Vamos competir. Eu, vendo que nós temos meninos com muito talento em várias equipes, tiramos 2 meninos de cada equipe. Nesse caso, os melhores. A maior parte foram os escalão de júniores. Escalão de júnior, estou a referir miúdos com 17, 2 a 9 anos, que é o sub-19, e tínhamos o sub-17, que é os juvenis. Alguns miúdos de 17 anos também, um pouco com um corpo, com estatura física, que dava para... E que tinha muita qualidade também. Então fizemos uma junção. Uma percentagem dos juvenis e uma percentagem dos júniores, fizemos uma única equipe. Mas a maior parte, Mister, era dos júniores. Então, feita a equipa de 14 meninos, praticamente nós traímos atletas do Albadra, da equipa do Albadra, do Almadina, da equipa do Anur e
Da TCM Exames, também. alguns jogadores do TCM também tinha lá uma equipa externa, né? Sim. Que veio participar do nosso campeonato, que é o TCM. Tinha alguns elementos também lá que nós levamos, que é o brasileiro, né? O Pedro, e o Pierre, que era um grande pivô, né? Na altura no campeonato, e também foi ao longo dos anos. E tinha também a equipa do Ziad Motors na altura. A Ziad Motors também levamos alguns atletas da Ziad Motors. Então, dentre esses todos os elementos, esse todo conjunto, fizemos uma única equipa, que é a seleção da CIM. Nesse caso, a primeira seleção da CIM. Fomos à cidade de Sport comprar os equipamentos para os meninos, compramos equipamentos novos, com o nome da CIM, e fomos participar no campeonato. A priori, nós, na primeira jornada, entramos a jogar, os miúdos estavam muito apreensivos, nervosos, porque havia... Primeira vez a competir com mais velhos. Mais velhos. Jogamos e conseguimos ganhar o jogo. Então foi quando achamos que não, eu achei que não, que deve-se trabalhar um pouco mais, temos que marcar treinos, porque se nós vencemos este jogo, o que ocorreu no campo, era necessário trabalhar um pouco mais. Marcamos alguns treinos no meio de semana. Isso no pavilhão de desporto? Pavilhão de desporto aí fora, 18 horas, para que eles tivessem um fio de jogo tático, de forma que pudéssemos ter facilidade. Esse treino, nesse caso, no areal, não no dentro areal, do campo? Não dentro do campo. E fomos treinando. Na jornada seguinte, jogamos, começamos a vencer os jogos. Vencemos. Já de uma maneira mais, vamos dizer assim, não com muita dificuldade, mas com mais facilidade. Com mais facilidade, porque nós tínhamos mais velocidade, muito talento, nós tivemos o brasileiro jogava muito bem, o Pira fazia golos, tínhamos o Bombito na baliza também, rolava-se bem, tu também estavas na altura como guarda-redes. Como guarda-redes, mas estava em outros escalões nesse caso. Outros escalões, mas tu estavas nos juvenis na altura, mas nós convocámos, então, tivemos um sucesso, né, absoluto, ganhamos todos os jogos e fomos justos campeões. Do torneio, nesse caso, do primeiro torneio em que a seleção da CIM participou. E o Molan Rachid ficou bastante satisfeito, nós também ficamos muito satisfeitos com isso, feito. Eu, pessoalmente, fiquei muito satisfeito como era o treinador na altura dos rapazes, e foi uma grande satisfação. Lembro-me que após o término do torneio houve um lanche, um banquete em que assim, deu-se um banquete para os jogadores da seleção, com muita satisfação. Isso em 2006. Muito certo, Mister. E, Mister, tenho aqui em que a seleção em 2012 vai a Chimoio e participar na Copa 25 de junho, ao convite. Sim. E como é que foi essa experiência? Depois de participar no torneio do TDM, tem essa chamada de 2012 para Chimoio. Acredito que de 2006 a 2012 houve muito trabalho ainda na seleção, foi jogando nos campeonatos aqui internamente, mas essa pujança depois de receber esse convite, como é que a seleção encarou esse convite? Sim, assim, nós em 2006 participamos, tivemos sucesso. Em 2007 a seleção não teve nenhum convite, nenhuma participação em outros torneios, né, fora. Em 2008, o campeonato provincial, refiro ao campeonato oficial provincial, foi o último ano. Aqui na província de Sofala. Na província de Sofala. Em 2009 já não havia competições oficiais de futsal. Somente era a CIM que organizava campeonatos recreativos com as suas equipas. E havia também alguns grupos, né, que desde grupo Dream Teams também amigos, amadores, também vamos dizer assim. Faziam também seus torneios. Mas só de salientar, eram amigos amadores, mas que também participavam nos campeonatos que a CIM criava. A maior parte dos jogadores do Dream Team, das equipas, a maior parte deles eram miúdos e todos acabavam por participar nos campeonatos que a CIM criavam. É a folião do campeonato da CIM, né? Muitos deles. Eram fruto do que a CIM porque generalizando, era a única instituição que fazia campeonatos, porque a própria associação acabou por desligar-se do futsal. Sim, já não tinha um presidente lá que estava a tomar a dianteira daquilo. E podemos dizer que a CIM é uma instituição que fez com que o futsal não morresse aqui na província de Sofala, Mister. Na província de Sofala, então.
Então, o falecido na altura, o Misenácio Sambo, uma pessoa que era muito respeitada no futsal aqui, foi um dos grandes mestres do futsal. Ele, quando foi trabalhar no Chimoio, ele já vinha acompanhando aquilo que a Cimo fazia aqui na província a respeito do futsal, porque ele também, quando foi a Chimoio, saindo de Maputo para Chimoio, ele alavancou, tinha a intenção de alavancar o futsal na província de Chimoio. Então, sabia que, olha, a situação que tinha beira, que era não havia campeonato de futsal. Então, isso era preocupante. Foi quando ele convida a Cimo para que participasse em torneio em Chimoio. Em Chimoio, num torneio quadrangular, não é? Nós fizemos a carta, o convite, propusemos à direção, o Mullah Rashid viu com bons olhos, com bom agrado, aceitou. Então, Mrs., não foi do seu fio de pensamento. O convite veio para Cimo, mas a Cimo, nesse caso, não tinha uma equipa sénior. Ainda continuava com os júniores com os júniores como último escalão máximo. Sim. E recebe um convite de alguém que normalmente tem participado ou tem jogado com pessoas profissionais, de escalão sénior. Como é que foi esse trabalho? Olha, nós quando vimos o convite, na altura de 2012, nós já tínhamos 4 escalões, quando juntou 2 escalões. Em 2009 introduzimos infantil, iniciados e continuaram com os juvenis e júniores. A maior parte desses atletas que estavam conosco nos júniores eram aqueles saídos dos juvenis. Quer dizer, já havia aquela progressão para o outro escalão. Então, nós tínhamos esses atletas, muitos deles já quase faziam o último ano participarem. Nosso campeonato. Nós convidámos eles, selecionamos. A maior parte até era aquela equipa que nós havíamos participado naquele torneio de TDM, alguns deles. Puxámos eles, sentámos e fomos a Chimoio. Isso em 2012? Em 2012. Fomos a Chimoio, hospedámos-nos no centro, né, de Chibata. Nós estivemos lá em Chibata, eles deram-nos acomodação e alimentação na parte da associação. Da associação, nesse caso. E eles fizeram 2 grupos. Né? No torneio tinham 2 grupos, grupo A e B. Nós estávamos no grupo B e os jogos tínhamos que fazer em Chibata. Então o grupo A fazia na cidade. A equipe que passasse de fase ia para a segunda fase, que íamos ter jogos já na cidade. Eram 4 equipas no grupo B e 4 equipas no grupo A. Penso que nós demos-nos bem, vencemos jogos, passamos para outra fase. Nós vencemos já o CM, vencemos mais uma outra equipa que não estou a lembrar o nome da equipa, depois fomos para a outra fase. Chegado em Chimoio, na cidade, nós estivemos com a Bila Antunes. Se nós vencêssemos a Bila Antunes, nós passávamos para... diretamente à final? A final. Foi um grande jogo. Lembro-me que nós estávamos a perder por uma média de 4-0 a primeira parte. E a segunda parte conseguimos chegar ao empate 4-4. Eles fizeram depois 5-4 e no fim não conseguimos. Tivemos um lance que dava-nos o empate, não conseguimos, perdemos por uma bola, né? Uma bola de diferença. Uma bola de diferença. Mas foi um jogo muito bem disputado. Muito bem disputado. E não conseguimos apurar-nos para a final, nesse caso, mas ficaram para debater 3º ou 4º lugar. Sim, então a Computer Solution tinha o jogo com a Liga de Chimoio. A Computer Solution venceu a Liga de Chimoio, foram à final. Depois nós disputamos o 3º lugar com a Liga de Chimoio. Com a Liga de Chimoio. Em que nós chegamos de vencer a Liga de Chimoio. Mas essa experiência toda que nós tivemos em Chimoio foi muito benéfico, vendo que nós temos atletas não profissionais, jogar com equipes, né? Com equipes profissionais e ganhar aquela maturidade. E vimos que, afinal de contas, era o fruto daquilo que a Cimo vinha fazendo. Aqueles treinos que nós íamos dando, aquela atenção que nós íamos dando, o talento
E o próprio campeonato em si também sim, ajudava. ajudava. Nós vimos ali, nós tivemos muito espetáculo, né? Tivemos, o Ivan, por exemplo, tinha muitos que já estavam sendo fãs do Ivan, do Pierre. Já havia alguns jogadores que já se destacavam, nos campeonatos. O César Mudubai fez grandes defesas, estava no nosso guarda-redes. Não só o César, vou dizer aqui que tivemos o Gildo Vilanculo, jogador que está em Portugal, no Sport Covilhã, também passou nos campeonatos de acima. Esteve, se a memória não me falha, foi o Aljuma, uma outra equipa que ele jogou, mas passou nos campeonatos de acima também. No Al-Haq, o correto. Mister, de 2012 passamos para 2013. Sim, 2012. Em que... Sim, ainda em 2012, quando nós regressamos, não é? Do Chimoio para Beira. Para Beira, viemos com aquela taça. No mesmo ano, o César Mudubai já treinava no Ferroviário da Beira, já jogava no Ferroviário da Beira. Nos escalões de formação também? Não, ele estava nos Júniors. Era o mesmo momento em que o Gil também acedeu ao Ferroviário? Sim, então ele neste ano, ele era guarda-redes, o Ferroviário ficou em segundo lugar no campeonato. De Júniors? Sim, não, desculpa, de Séniors. Acho que Júnior, Sénior, mas ele estava no Ferroviário a jogar. Mas eu acredito que seja Júniors, porque ainda o César tinha uma idade ainda... Sim, estava nos Júniors, é Júniors. Ele ficaram em segundo lugar no campeonato, né? Sim, de Júniors, do futebol 11 nacional. Ele trouxe a medalha e veio no desfecho do campeonato recreativo da CIM, no ano de 2012, no final, que eram já por aí nos meses de novembro, né? Que a gente desfecha sempre em outubro, novembro. Então ele vem, tira a medalha, a sua medalha, para ofertar a Maulana Rashid. Esta medalha. E o Maulana Rashid ficou muito surpreso, ele disse: olha, eu esta medalha estou a oferecer como gratificação daquilo que eu aprendi aqui na CIM desde 2006. Hoje eu sou um atleta no Ferroviário da Beira, como guarda-redes, participei no campeonato, né? O próprio oficial, tive essa medalha estou a oferecer assim como gratificação. Houve muita emoção, surpreendeu-nos a todos, ninguém contava com esse gesto. E o César Mudubai fez essa oferta ao Maulana Rashid. O Maulana Rashid ficou muito emocionado, muito gratificado com isto. Ele recebeu a medalha e depois ele pegou a medalha, deixou na vitrina onde tinha os troféus e algumas taças de cima, porque ele, depois de receber a oferta, o Maulana Rashid também proferiu umas palavras também motivas, dizer que olha, obrigado por estar a reconhecer. Mas quem formou-te foi o núcleo desportivo. Eu vou fazer também, canalizar esta medalha, este troféu seu para o núcleo desportivo, para que fiquem nos arquivos como uma recordação daquilo que nós fizemos por ti e daquele gesto também que tu retribuíste a nós. E foi isso que aconteceu. Até hoje, essa medalha está nas vitrinas de acima. Nas vitrinas de acima? No ano de 2012. 2012. E passando para 2013, Mister, sabemos que a seleção ainda continua a participar em torneios. Foi a Dondo, onde participa no torneio 25 de julho, alusivo ao dia da cidade de Dondo, em que foram os vencedores. E no mesmo ano também participam num torneio da Taça da Autoridade Tributária. E em 2013 ainda convidam a Liga de Chimoio para um torneio interprovincial aqui na Cidade da Beira, em que também vence. 2013 então foi um ano em que houve muito mais competição para a seleção da CIMO, visto que ainda nesse mesmo ano teve um jogo num quadrangular com a seleção de Moçambique, de futsal, que neste ano estava também a se preparar para jogos amigáveis. Sim. Como é que podemos analisar o 2013 nisso? O 2013 foi um ano que muito agitado para a seleção da CIMO, porque nós participamos em muitos eventos de futsal. Começamos primeiro a ir participar no torneio da cidade de Dondo, que a cidade de Dondo comemora o seu aniversário, né, da cidade em 25 de julho. De julho, foi a data que eles marcaram, convidaram-nos, nós fomos lá, participamos neste evento.
encontramos muitas equipas, algumas equipas saindo daqui da Beira, que eram Metralhas, Futebol Clube, o Dream Team também esteve lá presente, teve o Galácticos também, ali presente. Havia muitas equipas, algumas aqui da Beira que saíram para participar, para competir. E tínhamos também equipas lá de Dondo, que algumas vinham de Inhaminga, outras equipas lá de Dondo, que a Escola Secundária de Dondo, Leões de Ouro também de Dondo, estava lá presente. Nós participámos e com êxito vencemos todos os jogos e trouxemos o troféu para a Beira. Jogávamos aí aos domingos, nós íamos sair todos, né, da manhã e à tarde fazíamos jogos e voltávamos. Então, como é que era a logística, mister? Como é que saíam da Beira para Dondo para fazer os jogos e regressavam? Existia transporte pessoal, cada jogador ia sozinho à sua maneira, a comunidade, assim, nesse caso, alugava, fretava um autocarro ou um minibase para levar os jogadores, havia alimentação suficiente? Como é que era organizado a questão de logística? Nós estávamos bem organizados, porque primeiro o equipamento, nós tínhamos um equipamento azul-branco vindo de Portugal, que a comunidade foi ofertada por um membro, né? E temos equipamento de qualidade, muito boa qualidade. Se não me falha, foi o patrocínio da Cash Ultramar de Portugal. Sim, que ofertou, e nós temos um equipamento de qualidade. E quanto ao transporte, nós ofertávamos um minibus, que saímos daqui todos com o transporte, deixávamos no campo e depois terminava o jogo do campo. Viemos por aqui, para a cidade. Mas antes, na taça esta do torneio de 25 de julho, da cidade de Dondo, nós almoçávamos lá no Dondo. Íamos, deixávamos o sítio, fazíamos depois um estágio, íamos cedo, saímos daqui às 9, chegávamos lá às 10 horas, passeávamos um pouco pela cidade de Dondo, conversar, depois sentávamos no sítio, passávamos as refeições, daí repousávamos, íamos ao campo, às 14, 15 horas fazíamos o jogo, íamos ao carro e voltávamos por aqui. Era essa forma como é que a logística era tratada. E participam na taça da autoridade tributária. Como é que foi esse torneio, mister? Contra da autoridade tributária? Sim, a taça da autoridade tributária foi organizada e foi patrocinada pelas finanças do Balcão da Manga, através do senhor Mr. Ivo, que esteve à frente, né? Ele estava à frente do desporto, nas finanças, do departamento de desporto, então ele... O Ivo que refere o treinador e Mr. Ivo. O Mr. Ivo, sim. Ivo Gonçalves. Ivo Gonçalves, muito certo. Então ele, como sempre amante do futsal, foi praticante de futsal e quis impulsionar isso. Sabia também que o futsal federado estava parado aqui na Beira, então era de louvar a ver esses eventos com equipas e esses praticantes de futsal, na parte de séniores. Na parte de séniores, muito sim, bola recreativo. E organizou o torneio da autoridade tributária. Convidou a CIBO e algumas equipas aqui da cidade da Beira e as outras, maioritariamente equipas lá de Dondo. Tornamos a participar. Neste torneio da autoridade tributária houve um grande desafio ainda, porque as equipas todas já estavam mais fortes, porque sabiam que a CIMO era um adversário, era uma equipe, né? Que jogava o futsal mais evoluído, vamos dizer assim. Tinha jogadores de um leque de muito talento, né? Nós tínhamos lá grandes jogadores. Quando fomos novamente para o Estado Tributário, nós tínhamos lá o falecido Faisal, grande jogador, tínhamos o Caícha, estava lá o Mauro, tínhamos muitos grandes jogadores, só que dessa vez não tínhamos levado o Ivan nesse torneio. Da autoridade tributária? Da autoridade tributária. Mas estávamos com um leque de jogadores, muito grandes jogadores. Muito certo. Estávamos o Dia, o Pire. Então, são jogadores que também traziam uma outra dinâmica e uma outra postura dentro do campo. Praticamente nós tivemos muitos prémios. Tivemos o prémio do meu guarda-redes, né? Que foste tu que... Tivemos o prêmio de melhor jogador, que é o Faisal, que ganhou. Né? O melhor marcador, que foi o Dia, neste torneio, porque o outro, quem ganhou o torneio do meu guarda foi o Pire.
Sim, Então, sim, lembro também que houve esses pormenores esses pormenores desses prémios, né? Do meu marcador, o meu jogador. Então, assim, para além de ganhar, ser o campeão, ganhar a taça, e também teve os prémios individuais. E os prémios individuais. Prémios individuais. Eu também ganhei o torneio do meu treinador e depois acima também teve o troféu de equipa Fair Play, como equipa Fair Play. Então, praticamente assim marcador tudo naquele torneio. E, Mister, aí, nesse mesmo ano a Liga de Chimoio vem para cá e faz um torneio interprovincial em que assim participa. Como é que foi esse intercâmbio? Sim, antes de Chimoio vir para cá, nós em 20 de agosto convidamos os donos também para fazer o Taça da Cidade da Beira. Então, veio Leões de Ouro, mais uma outra equipa lá de Dono. Duas equipas de Dono e tínhamos duas equipas aqui da Beira. Fizemos um torneio quadrangular. Então fizemos também a questão de convidar eles aqui para a Taça da Beira. Nós vencemos eles. Não é? O Leões de Ouro ficou em segundo lugar, teve a taça de segundo lugar. Não é? E o ICRA ficou em quarto lugar. Que era uma das equipas... Não, desculpa, ficou em terceiro lugar. Que é uma das equipas nossas, sim. Inteiras da Cimo. E ainda em 2013, a seleção da Cimo participa num quadrangular conjunto com a Sapateriazinha, a Farmácia Cristal e a seleção de Moçambique, que mais uma vez só tinha jogadores de Maputo, vamos dizer seleção de Maputo, que saiu de Maputo para Beira. Sim. Na altura, ainda em 2013, através do falecido o Mr. Inácio Sambo, penso que ele já tinha falado bastante daquilo que a Cimo estava a fazer aqui na Beira. Então, deu a conhecer a federação aquilo que a Cimo estava a fazer na Beira. E através disso a federação ligou-nos a convidar para que eles, um jogo amigável que a seleção viria aqui a Beira para fazer um jogo com a Cimo. A previsão era fazer um torneio quadrangular, em que a Computer Solution, a equipa do Falsito Nação, também viria a Beira para poder competir. Viria a seleção, a Cimo e mais uma outra equipe que íamos arranjar aqui na Beira. Daí que nós aceitamos o convite. A seleção, que na altura era treinada pelo Mr. Roberval, pelo brasileiro, chegaram aqui, nós esperamos que a Computer Solution viesse, mas a nação, o Inácio acabou falando que não ia ser possível vir, nem ele nem a Bila Antunes. Era para vir duas equipes de Chimoio, nós aqui e a seleção. Isso porque a Beira não tinha competição? Sim, não tinha competição. De futsal. Então, nem a Bila Antunes, nem a Computer Solution nesse caso não vieram. Então, estávamos só nós acima aqui na Beira. Eu vim a seleção. Daí que assim fez questão de convidar a Sapateriazinha, que é a equipa aqui interna, que eram equipas que estavam paradas, trouxemos a Sapateriazinha, Farmácia Cristal, a Babil. Que eram as equipas que tinham jogadores que iam... Não a Babil, a Sapateriazinha, a Farmácia Cristal, não a Babil. Sim, porque eu lembro foram... Eram duas equipas que convidámos de fora, mais acima, terceira e quarta que era a seleção. Que foi essas equipas que participaram nesse torneio? Sim, nós na primeira jornada, para quem ia à final, né, nós jogámos com a seleção, primeiro jogo. E a Sapateriazinha jogou com a Farmácia Cristal. E no jogo seguinte, a Sapateriazinha faz a final com a seleção e nós jogamos com a Cristal. Eu lembro muito bem porque eu fui um dos jogadores que fiz a final com a seleção de Moçambique, nesse caso. Sim. Nesse caso foi uma grande experiência, não é? Termos feito esse jogo. Essa troca de experiência também. Mas, tirando isto, na seleção, não é por mal, foi uma experiência e tanto, mas sentia-se que havia um grande desnível a nível de futebolístico, porque os jogadores da seleção, vamos dizer, jogadores de Maputo, têm aquilo de ter melhores condições, ter melhor treinamento e tudo mais, e acaba por vir com aquele critério que estou mais capacitado em relação ao outro. Mas sempre na Beira aparecia jogadores também que encaravam isso como um desafio e sempre disputavam taco a taco o jogo. Houve bons jogos, né? Vimos que a supremacia que a seleção tinha era enorme, e ela demonstrou isso, ganhou todos os jogos.
até alguns jogos com um volume elevado de gols. Resultado. Mas valeu a experiência, eles também puderam ver o potencial que a cidade da Beira tinha, em termos de talentos, que podiam também ingressar na seleção, porque nós demonstramos isso. Mas esse gesto que a seleção, esse gesto demonstrado pela seleção de vir aqui à Beira, foi para alavancar, para que houvesse um campeonato provincial. Quer dizer, fazer com que a modalidade retomasse as competições oficiais. Então esse é o recado que eles tinham a deixar aqui na Beira, e foi um recado que foi bem visto, foi acatado, e no ano seguinte, em 2014... É disso que vamos falar agora, Mister, mesmo. Então, 2013 foi um ano de muito impacto a nível competitivo para as seleções de Cimo, em que foi neste ano também que tentou-se motivar as pessoas para no ano seguinte pudesse existir um torneio oficial, profissional. Em 2014, Mister, temos a entrada da seleção no reatamento do campeonato provincial. De 2006 até 2013, 2012, de 2012 a 2013, foi um percurso em que somente estava-se a jogar com jogadores do escalão de júniores e juvenis, mas que competiam em torneios com pessoas que já tinham passado nos campeonatos séniores. Então, em 2014, vamos dizer que é o start da Cimo em competições profissionais. Sim. Com a vinda da seleção em 2013 e com esse apelo de que, olha, devia haver campeonatos, de novo, campeonatos oficiais, né, que é o provincial, nós vimos esse recado com bons olhos. Aqui, na parte administrativa da Cimo, do núcleo desportivo da Cimo, sentamos e pensamos em que, olha, por que não criarmos um campeonato provincial? Fomos à associação. Criar ou participar? Não só participar, como alavancar, criarmos de novo. Nós, eu, o Mulana Rashid, fomos à associação, demos a proposta de que nós íamos organizar e patrocinar o campeonato provincial aqui na Beira. Isso é uma forma de motivar com que a modalidade estivesse no ativo. A direção da Associação Provincial de Futebol, na altura, era o Sr. Fernando Dias, ele viu isso com bons olhos. Hoje, o gestor do campo municipal da Munhava, que foi entregue a ele através do presidente do município. Viu isso com bons olhos, porque ele sabia que o núcleo de esporte de Cimo era o único órgão que estava a movimentar essa modalidade de futsal. Na província? Na província, em camadas de formação, e também estava a acompanhar o que estava a ver já com essa participação da vinda da seleção aqui. E assim, esse movimento todo da modalidade. Sim. Então ele aceitou, mas o Mulana Rashid também propôs o seguinte, que ele não ia ter tempo de estar como presidente dessa comissão de futsal, onde ele sugeriu que tivesse o seu Cidade, Xavier Cidade, como presidente. Uma das pessoas também que muito fez pela modalidade de futebol aqui na província. Na província. Mas também que não podia ser assim a organizar e a participar. Senão as pessoas iam pensar que há um favoritismo deste órgão. Então foi quando o Mulana Rashid disse, não, se nós vamos a participar, não podemos terminar de organizar. Podemos sugerir, convidar alguém experiente, uma pessoa capacitada para estar aí como presidente, no comando, e nós vamos só meter a nossa seleção a participar no campeonato. Então, falamos com o Sr. Xavier Cidade, ele pessoalmente convidamos ele, veio ao Cimo, conversou-se, ele acordou, aceitou essa proposta e tomou a dianteira de estar como presidente da Comissão Provincial de Futsal da cidade da Beira. Daí, a Cimo inscreveu a sua equipe, a sua seleção, e participamos no campeonato. No campeonato provincial, só fala, nesse caso de futsal. Fizemos uma boa campanha, não chegamos a ganhar a prova, mas... Mister, ainda lembra em que lugar ficaram no campeonato? Os jogadores, nós pensamos que devemos ter ficado em quarto lugar, porque nós íamos, até a primeira volta terminar, estávamos em primeiro lugar. Tínhamos bons resultados, tínhamos uma grande equipe, mas na segunda volta já começamos a cair, a ter alguns resultados não muito bons, e acabamos quase na quarta posição por aí.
do campeonato, Nós em chegamos a 2014. Nacional, mas nossos jogadores, maior parte deles, vieram clubes pedir assim, para que levassem nossos jogadores para ir ao Nacional no mesmo ano, 2014. Porque o Nacional foi em Nampula, ocorreu em Nampula, mas muitos jogadores nossos foram para assim Galácticos, cedeu para Galácticos, para Zinha, por ali, para outras equipes. Lembro muito bem que esse Nacional foi em Nampula, em que neste ano mesmo a Sapateirazinha foi como campeão. Foi como campeão, E foi vencedora. E tu estavas como guarda-redes, sim. Sim, nesse ano eu fui eleito melhor guarda-rede e era o único guarda-rede da Sapateirazinha. Ganhei o título de campeão, ganhei o título de melhor guarda-redes, ainda fui a Nampula e voltei com uma lesão que fez-me parar por muito tempo. Por isso que eu digo, o futebol é muito bom, mas há muitos riscos, e há riscos muito graves. E sem apoio, sem financiamento, acaba por ter uma carreira muito linda, que inicia de uma boa forma, mas que pode terminar de uma maneira drástica. Mister, saltamos 2014, não tivemos nada entre 2015 e 2016, não sei se... Nós não participamos porque, por exemplo, o Molar, nosso presidente, viu o que estava acontecendo no campo, a questão das arbitragens, as injustiças que a seleção nossa sofria. Então, sendo assim uma entidade religiosa, não podíamos estar a compactuar com aquilo que estava a ver, não é? Ter que... Não vamos citar nomes para não manchar, mas o ambiente a imagem. Que estava ali, não é? O ambiente que estava a jogar ali não dava uma entidade religiosa estar ali. E nesse contexto o presidente da CIMO, nesse caso, nós sabíamos que no jogo já havia aquelas brigas, aquelas discussões, aquelas injustiças, então o presidente disse que não, vamos continuar com o recreativo, porque nós somos uma entidade religiosa, não podemos estar a compactuar com esse ambiente. Preferimos nós formar os jogadores e fornecer as equipas, se os jogadores, os clubes quiserem, se estiverem interessados. Só fazer o pedido formal em que assim... Não estarmos a participar neste evento, porque não é aquilo que nós educamos os nossos atletas aqui na academia. E, Mister, falando mesmo um pouco de competições profissionais, em termos de custos, gastos, assim teve muitos gastos em termos de com a equipa de futsal quando esteve nas competições federadas? Olha, houve apoio, parte de empresas, patrocínios, coisas? O Núcleo Desportivo da CIMO é uma entidade que não é lucrativa. Ela vive através de doações e de apoios. Logo que criamos esta equipa para entrarmos, era sustentada pela comunidade islâmica, ela em si. Então, nenhum atleta nosso tinha um ordenado ou ganhava um valor monetário, ninguém, era tudo a custo, amor à camisola. Eles faziam por amor, por gosto, porque tiveram essa lição desde da formação, tinham que jogar, né, por amor ao desporto, era isso que acontecia. Foram até os cenas, participaram, sem pedir nenhum valor. Uma vez a outra, a comunidade arranjava alguma coisa como um incentivo de um prêmio de jogo, se fosse um jogo importante, como um incentivo só, mas não que era uma obrigação. Uma obrigação da comunidade. Que a comunidade tinha, porque os jogadores também não pediam isso, eles só queriam jogar a bola e também tinham condições. Mínimas condições para jogar. Condições, que eram os lanches depois de jogo, sapatilhas, essas coisas. Equipamentos, isso. A comunidade dava luvas, caneleiras, tudo isso eles tinham. Muito sério. Mister, temos aqui 2017, a seleção volta ao provincial, mas dessa vez com o treinador estava no comando o Sr. Mohamed Faraz, que hoje é o diretor desportivo do Núcleo Desportivo da CIMO. Como é que, não sei se o Mister estava ou não com ele, mas eu sei que o Mister tem alguma informação acerca de 2017, o Faraz como treinador. Como é que o Mister viu essa entrada do Faraz na equipa técnica? Primeiro foi o Mr. Binda. O Mr. Binda que fez a proposta à comunidade para que ele metesse uma equipa no provincial, penso eu, se estou errado. Então o Binda sugere, mas depois como é que fica? Depois ele tinha também um outro clube, que ele estava no Uzamac, então ele não podia estar em duas equipes, deixou o Faraz. E o Faraz também, o Binda fez a equipa, chamou o meu irmão, o Gildo, ele que esteve à frente da equipa, meu irmão. Mas a equipa que ele fez, o Binda faz a equipa da CIMO. O Binda faz a equipa da CIMO, vem pedir, propôs a CIMO entrar no provincial, fez a equipa, trouxe um treinador, que é o meu irmão, o Sr. Gildo, né?
O Mr. Gildo também é um treinador que foi capacitado, começou na CIB como treinador. E ele conhecia os atletas que o Pinta foi levar, que eram muitos deles extraídos da CIB, do comércio que a CIB vinha organizando, muitos deles. E o Mr. Dinho esteve a trabalhar com a equipa, depois ele também acabou saindo, porque o Pinta não podia dar atenção em dois clubes, ele estava no Zamac. E o Mr. Dinho também saiu da equipa, havia ficado o Bernardo, o Mr. Bernardo. Então o Mr. Bernardo, não é? E penso que o Mr. Bernardo e o Faraz é que levaram a equipa avante. E isto estamos a falar de 2017. Sim. E nesse ano o Mr. Nando não esteve no comando da seleção da CIM? Não estava. E como é que viu, de fora, como é que viu essa seleção? É uma seleção que fez grandes jogos, uma seleção que teve miúdos que brilharam bastante, dava espetáculo. Não é? Uma seleção de atletas jovens, não é? Os clubes todos ficaram já de olho naquilo que a CIM estava a fazer no campeonato. Mas o mérito era dos próprios jogadores ou a equipa técnica também influenciava? A equipa técnica fez muito trabalho. O Mr. Gildo, ele que chegou, fez grande trabalho de base, que é um fio de jogo, deu um fio de jogo à equipa, eles circulavam muito bem a bola. E o Bernardo e o Faraz deram continuidade àquilo que o Gildo havia deixado. E você lembra em que posição ficou esta seleção de 2017? Apesar que não estava com a seleção... 2017, penso que deve ter ficado aí por aí, quarto ou quinto lugar. Não foi um lugar cimeiro de uma equipa que estava... Mas pelo menos competiu e demonstrou que estava aí também para... Que estava aí para competir. E, Mister, passando para 2020, a seleção participa de 2 torneios com equipas veteranas de futsal e vence. Como é que foi esses torneios, Mister? E quais foram essas equipas veteranas de futsal que a seleção teve esse duelo? Como estava em 2017, assim, participa, não é? Ainda a questão de 2017. Depois, em 2018, assim, já não entra mais no campeonato. Quando assim decide não entrar mais no campeonato e os mesmos atletas vão todos para a Liga Desportiva de Sofala. A Liga Desportiva de Sofala que era patrocinada pelo Sopapu. E estavam como técnicos, nesse caso? Estava ainda, penso que ainda o Faraz ainda devia estar ainda ligado ali, mas não diretamente, mas estava ainda com a equipa, entrou como a Liga Desportiva, que chegou até a qualificar-se para o Nacional, participou até no Nacional, não é? Mas já não como acima, mas eram miúdos. Que estiveram na CIMO e participaram na época passada. Praticamente, atletas extraídos da CIMO, tínhamos aí a Liga de Sofala e tínhamos também a UFON. Eram 2 equipas. Novas? Não, de UFON foi em 2017. Tinha a CIMO, que era a equipa, e tínhamos a UFON também em 2017, que eram atletas também extraídos da CIMO. Praticamente, atletas da CIMO estavam em 2 equipes, maioritariamente. Toda a UFON eram atletas vindos da CIMO, a própria CIMO também, como equipe. Mas, Mister, não sei entender, o que falhou para que esses jogadores da CIMO estivessem a jogar na equipa da UFON? Por que não estiveram inseridos no plantel da CIMO? Eu penso que o Mr. Sen veio, né, teve com o presidente e pediu para que ele levasse alguns jogadores, né, para criar a sua equipe. E ele criou a sua equipe e foi uma equipe que também deu bons resultados, chegou a qualificar-se para o Nacional em Maputo. Sabemos que o UFON é um nome de uma equipa que atingiu patamares bem altos aqui na província. Então, dali que assim decide não entrar mais em nenhum campeonato, em 2017, em 2018, aí o UFON ainda continuou, mas o UFON dispensou todos os seus atletas que tinha em 2017, trouxe atletas de Maputo, para o Nacional de 2018, e os atletas que estavam na CIMO como clube foram para a Liga Desportiva de Sofala.
Então encontraram espaço na Liga Desportiva de Sofala. Até alguns também da Yufone também foram para lá. E esta liga é a mesma liga que tem o presidente, o senhor Mohamed Akbar, nesse caso o senhor Papu? Ou era uma liga anterior que era gerida de uma outra maneira? Não, o presidente era o Sopão. Era o senhor Papu? Sim. Muito correto, mister. E de 2000... Mas pedido patrocínio pelo Binda também de novo, pediu patrocínio. Quer dizer, era o Mr. Binda então que foi acertar a questão do patrocínio diretamente com o senhor Papu, com o Mr. Papu? Para que levasse aquela equipa de cima de novo, fosse para treinar com a Liga Desportiva. Só que nessa altura o Binda já estava em tete, né? Com outra equipa e num outro projeto. Num outro projeto. E também só foi de um ano e acabou por levar alguns jogadores daqui para lá. Sim. Depois houve o que houve lá, demonstraram um futebol, acho que parece que participaram em um campeonato, um nacional, ou não chegaram a participar, mas foi um projeto também que não deu muito sucesso, foi de um ano depois de todos os jogadores que ele levou acabaram a regressar à cidade da Beira com ele e voltaram ao projeto do Rubem. No mesmo ano que 2018 eles participaram, o Nacional foi aqui na Beira, foi o Nacional com 20 equipas a participar, um Nacional muito bem organizado pelo falecido Xande, o herói, foi um grande campeonato de fato, não é? Que o Binda veio com a equipa Avengers de Tete, não é? Que esperava-se muito dessa equipa, mas também acabou por demonstrar uma outra coisa aqui. As expectativas eram tantas, mas a realidade foi outra. Mister, saímos de 2018 para 2019, não tivemos quase nada em que a seleção participa. Sim, participa. E acho que nessa altura o Mister não estava, quem estava era o Mister Valdemiro. Sim. E também só organizava camadas de formação no escalão de acima. Acredito que nessa altura, 2018-2019, o Mister não esteve ausente, mas assim ainda dava continuidade ao trabalho no que diz respeito a campeonatos recreativos internos. E acredito que também foi um momento em que houve altos e baixos, os campeonatos acabou por ter um rumo diferente e o Mister regressa a Simo em 2020, se a memória não me falha. E ao regressar, o que o Mister encontra na Simo? Como é que vê esses 2 anos que nos esteve ausente e quando regressa, como é que vê esses 2 anos assim que pega o barco? Os campeonatos estavam a decorrer de uma boa maneira, havia uma competição melhor do que aquilo que vinha fazendo o Mister, ou não era bem aquilo que esperava, na sua ótica? Pronto, assim, eu quando cheguei, de fato, os campeonatos vinham decorrer como sempre ocorriam, né? Uma forma recreativa, haviam ocorrido em 2019. Os escalões ainda existiam da mesma maneira que o Mister deixou? Sim, ocorreram aqui na Escola Coxinete, porque já em 2019 já não havia o pavilhão, o Caduidai. E em 2020, quando eu cheguei, pela sugestão do presidente para que eu voltasse a tomar a dianteira dos campeonatos de acima, eu vi que a intenção que a direção queria é que houvesse ainda essa existência da seleção de acima, que houvesse mais meninos, né? Outro impacto. Acredito que durante todo esse percurso houve muitos feitos, ganhos, em que a seleção da Simo alavancou o próprio nome da Simo. E acredito que na área desportiva a Simo acabou sendo muito conhecida, não só a nível interno, digo aqui na província de Sofala, mas como fora da província. Fora da província. Então era necessário que houvesse ainda essa seleção, que houvesse esse intercâmbio, não é? E a direção achou que a pessoa certa tinha que ser eu de novo a voltar e a tomar a dianteira disso. Então eu vim, e em colaboração com o Mr. Valdemiro também, que estava a trabalhar na barra do desporto juntos, sentamos e desenhamos um outro programa que era de filiar o núcleo desportivo na associação para podermos mais tarde resgatar aquilo que a gente ia produzindo. Foi o que aconteceu, nós filiamos a equipa e para não ficarmos parados, que na altura era Covid, não é? Covid-19 tínhamos períodos em que ficava tudo parado e havia períodos que o Presidente da República dizia, não, agora podemos circular à vontade, e nesse período que podemos circular à vontade, criamos um torneio, Taça Covid-19.
e convidamos veteranos ex-jogadores que já haviam saído da escola da CIMO, que já também militaram em outros campeonatos federados, e já não estavam fazendo nenhuma atividade esportiva. Estamos a falar dos Chunis e companhias. E nós convidámos eles, fizemos um torneio, uma taça, Covid-19, vencemos, convidámos também os amigos de futsal. Nesse caso, o Tair, o Shaquille também, essa companhia, pessoas com larga experiência no futebol e no futsal. Fizemos também um intercâmbio com eles, também vencemos também um troféu, mas o que valeu foi a experiência, foi essa troca de interagir esse com intercâmbio. Esse intercâmbio. Muito Isso é que valeu certo. mais. Então, 2021 não temos nada que a seleção participe. Não. A seleção também esteve parada, mas os campeonatos por causa internos, a Covid também ainda estava... os campeonatos também estiveram estagnados. Quer dizer, foi um período de, vamos dizer assim, tempo morto, que nada se pudesse fazer, por causa da Covid-19. Estava no seu auge também, a privar muitas atividades. Mister, temos 2022, o retamento do campeonato da CIMO, em que neste ano mesmo, 2022, tem uma parceria com a Associação Provincial de Futebol de Sofala, no que diz respeito na criação do campeonato provincial de júniores e juvenis. Como é que foi essa parceria, Mister, em 2022, em que, pelo que eu percebi, foi uma parceria não com a associação, mas sim com a Comissão Provincial de Futsal de Sofala, que era gerida na pessoa do Sr. Silvio da Barca. Sim. Como é que foi essa parceria, Mister? Houve muitas equipas, houve um campeonato provincial muito competitivo. O que surgiu que não se esperava, mas que surgiu com a criação desse campeonato? Pronto, nós sempre tivemos muitas equipas na Câmara de Formação. Achamos pertinente que houvesse provas oficiais de formação em modalidade de futsal. Sabemos que existe campeonato provincial de júniores e de juvenis e temos também algumas copas, uns torneios de infantis iniciados em futebol. Era necessário que houvesse também nessa modalidade de futsal camada de formação para que os miúdos começassem a aprender de pequenos, né, o que é ser um profissional, como é jogar em provas oficiais, mas em camada de formação. Então, sentei com a direção, propus que tivéssemos uma parceria com a Associação Provincial de Futebol e a Comissão Provincial de Futsal, em que nós inscreveríamos todas as nossas equipas existentes internas no campeonato e fizéssemos um campeonato só com nossas equipas internas, mas que fosse uma prova reconhecida e oficial. Pela associação, Pela associação. Em 2 escalões, juvenis e júniores. Eles gostaram da ideia, temos condições para isso, temos bolas, temos equipamentos e temos campo. Tudo sob a nossa responsabilidade. O que nós queremos é que haja árbitros e haja comunicados feitos aqui, um reconhecimento vosso. E troféus no final do torneio. No final. Eles gostaram dessa iniciativa, dessa ideia. O próprio Silvio da Barca também apreciou bastante isso, porque ele organizava provas oficiais de séniores. Ele queria também que houvesse os séniores, houvesse os júniores e os juvenis. No motivo, gostou da ideia. O vice-presidente, Soneto, da Associação Provincial de Futebol, também gostou desta ideia. E demos o pontapé de saída com o Campeonato Provincial de Juvenis e Júniores, em que, no escalão de juvenis, tínhamos 6 equipes e no campeonato e no júnior também 6 equipes. Uma só que era de fora, que era a equipa da Mediarte, que era a equipa do Mr. Binda. Ele meteu uma equipa vinda de fora, a sua equipe, Mediarte. E neste ano o campeonato provincial de júnior decorreu. Júnior tanto como juvenis. Sim, tanto como juvenis. Até o seu final, em que houve equipas vencedoras, houve entrega dos troféus, dos prémios. Houve muita competitividade e vimos também que mesmo a Mediarte foi uma equipa que o Mr. Binda tirou alguns miúdos do nosso campeonato, né, da CIMO, alguns miúdos vindos mesmo da CIMO, formados pela... E ele levou, criou uma equipa, foi bom haver uma equipa, né, que fosse externa, foi bom haver isso e gostamos também, damos mérito que eles ganharam
não é? Ficaram Em primeiro lugar no escalão de júniores. de júniores. E, mister, nesse mesmo ano, tenho informações que há um convite para a seleção da Cimo ir a Búzios, participar num torneio alusivo à cidade, à Vila do Búzios. E a Cimo respondeu positivamente, mas levou uma seleção de equipa júnior. Chegando lá, não esperavam acredito que esperava-se que iriam encontrar jogadores do mesmo calibre, mas não foi isso. O que aconteceu nesse torneio, mister? É que a seleção foi a Búzios, chegou lá, levou uma baita de uma goleada, perdeu por 10 bolas por aí, mas o pessoal do Búzios também não encarou como um jogo entre jogadores de baixo nível, vamos dizer, de idade inferior. Temos informações que, chegando lá, eles fizeram uma super seleção com jogadores, os melhores jogadores do Búzios. O convite já foi de louvar, eles terem nos feito o convite para nós irmos para Búzios participar, porque eles, a Comissão Distrital de Futebol de Búzios, já sabia, tinha conhecimento o que a Cimo fazia, que estava a realizar um campeonato provincial de escalão dos juvenis e júniores aqui na Beira, e por terem conhecimento disso, sabendo que a Cimo estava a movimentar essa modalidade aqui, em colaboração com a Associação Provincial de Futebol, eles fizeram-nos o convite para nós irmos trocar experiências e uma impressão com eles, um intercâmbio com eles. E, ao mesmo tempo, eles queriam uma capacitação dos árbitros que eles tinham aí de futsal e alguns treinadores, porque eles tinham conhecimento de que, olha, na Cimo tem um instrutor de futsal e tem também árbitros capacitados que podem dar uma capacitação melhor aos árbitros deles lá em Búzios. Então, eles fizeram esse convite com duas vertentes, uma para fazermos um intercâmbio e outra para ter uma capacitação. Nós aceitamos o convite, selecionamos, criamos a seleção nossa, a mesma que havíamos feito aqueles jogos em 2020, os mesmos atletas, e fomos a Búzios. Chegado lá, ficámos surpresos porque, de fato, contámos que encontrássemos uma equipa de juvenis, ou de júniores também, conforme o nosso escalão, mas não encontramos séniores e que estavam em competitividade, porque eles lá tinham um campeonato que participavam 16 equipes. Eles fizeram uma equipe forte e, de fato, nós, com aquele público todo, os jogadores, alguns não estavam habituados a competições daquelas, com o público a apoiar, a fazer ovações, então havia aquele nervosismo da parte dos nossos jogadores. Sofremos alguns gols por perdas de bola, por coisas infantis, que mostrava que havia uma inexperiência de alguns atletas nossos. E foi isso que pesou-nos muito. Mas o que valeu foi a experiência que os nossos atletas conseguiram tirar disso, né, desse intercâmbio aí no Búzios. Muito certo, mister. E em 2022, tirando o Búzios, a seleção não teve mais nenhuma participação? Não, teve ainda outra participação, que foi organizarmos aqui o torneio da cidade da Beira, em colaboração com o Futebol Clube da Beira. Isto aqui já referimos ao modalidade de futsal. Estamos a falar de iniciados infantis. Tivemos duas seleções, seleção de sub-15 iniciados e infantis, sub-12. E como é que foi esse torneio, mister? Em que o lema era especificamente o tema que tem a ver com drogas? Drogas, sim. Nós aqui vimos em 2012 muitos relatos que nas escolas havia muito consumo dos alunos, consumo de bebidas alcoólicas e estupefacientes e coisas assim. Tabacos e entre outras coisas. O núcleo sentiu isso como algo preocupante. Foi quando nós organizamos um torneio alusivo à Taça de Santa Beira, convidando as escolas privadas, nesse caso, privadas, para que elas pudessem estar inseridas no desporto, né? Pudessem ocupar tempo dessas crianças, para que pudessem motivar a prática do desporto como uma salvaguarda dos alunos, em estarem mais ocupados, em estarem mais interagidos com o desporto. E foi o que aconteceu. E tiveram êxito com esses escalões? Tivemos êxito, no primeiro lugar, no escalão de sub-12,
no infantis, ficámos em primeiro lugar. Estavam lá várias escolas, como a escola BIS, tínhamos a escola Põe Sonhos, colégio acadêmico, tínhamos a Paris NC International School, não é? Havia muitas escolas lá. Nós vencemos esta taça. Tinha também Futebol da Beira, a sua academia, né? Estava também A competir. a competir. Nos escalões sub-15 não conseguimos Ter esse êxito de ser o êxito. vencedor. Ser o vencedor. Quem venceu foi o Futebol da Beira, em primeiro lugar, e em segundo lugar foi a Escola Põe Sonhos. Muito certo, Mister. E, Mister, estamos agora em 2023, não tivemos a seleção a competir também, por questões talvez internas, mas temos agora a época de 2024. Qual é a perspectiva para as seleções de cima este ano? O que se já está a trabalhar e que até o final do ano poderemos ter como um ganho benéfico para assim? Pronto, para 2024 nós temos a intenção de dar continuidade ao campeonato recreativo de futsal, globalizando o escalão de infantis, que é sub-12, sub-15 iniciados e os juvenis sub-17. Durante o campeonato, de todos contra todos, 2 voltas, haverá também alguns torneios ali que vamos convidar algumas equipes de fora, de forma que possamos, não é, interagir com os outros. E competir para ver o nível. Para ver o nível também que a nossa equipa, a nossa seleção está. Não é? Porque para além de só de competir em equipas, nós queremos também pôr a seleção também a competir. Então, nesses torneios que vamos participar com outros intervenientes externos, é onde que a seleção vai estar a participar. Mister, muito obrigado por esta conversa acerca das seleções de cima aqui no nosso estúdio. Agradecer mais uma vez pela presença do Mister, que constantemente tem estado aqui conosco a debater esses assuntos importantes, interessantes, que faz com que o nosso público perceba como é que a CIMO está a desenvolver e vem desenvolvendo as atividades na área do esporte desde 2016 até os dias de hoje. Mister, muito obrigado, conto consigo no próximo programa. Assim, em casa que nos acompanha nas redes sociais, YouTube, Facebook, nosso muito obrigado. Obrigado pelas visualizações, pelos likes que vocês têm colocado nas plataformas digitais. Vão continuando a nos visualizar, a nos expandindo nas redes sociais, pois o programa precisa e contamos com o vosso apoio. Muito obrigado e até ao próximo programa.